Dando continuidade aí, nós vamos para os antecedentes médicos, tá? Dentro dos antecedentes médicos, nós vamos trabalhar as condições médicas gerais e psiquiátricas, o histórico de tratamentos anteriores e a ordem cronológica. Essas condições médicas gerais e psiquiátricas são doenças que ele tenha no seu biológico, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, outras doenças, algum problema cardíaco, alergias, tá? Então, doenças no geral. E as doenças psiquiátricas, se ele já foi diagnosticado com alguma doença, se ele já teve, né, se é a primeira vez que ele está apresentando esses sintomas, tá? Histórico de tratamentos anteriores. Aqui vai entrar os medicamentos que ele já usou, ok? E os medicamentos que ele está usando, se ele já teve alguma internação psiquiátrica, ok? E pessoal, com relação a esses medicamentos, nós temos que ter uma atenção aí, se o paciente, com relação às medicações que ele toma hoje, se ele tiver alguma receita, né, alguma cópia de receita, nós iremos fazer uma cópia, né, tirar uma xerox e anexar no prontuário. Isso é importante, né, para que a gente acompanhe aí a questão, né, do tratamento desse paciente. Ok? Então, veja, nós não iremos ficar com a cópia, nós iremos fazer outra cópia, devolver a do paciente e anexar que foi feita no prontuário. Se o paciente não tem a receita, né? Algumas vezes eles trazem a caixinha do remédio, tá? Ou então relatam mesmo. Então, a gente faz as anotações do que ele, né, diz que toma. A ordem cronológica é há quanto tempo ele faz uso dessa medicação, né? Se ele já usou outras medicações, há quanto tempo, se já houve internações psiquiátricas, quanto tempo ele ficou internado, há quantos anos ele se internou. Aí, com relação aos antecedentes familiares, né? Histórico de pacientes, né? Histórico de transtornos mentais na família, tá? E o núcleo familiar, como ele é composto, tá? Porque é necessário a gente saber se já teve, né, familiares com transtorno mental, se ele tem familiares com transtorno mental, para a gente ver, né, para a gente analisar o que ele já viveu no seu ambiente, né, o que ele já presenciou no seu ambiente. Que a gente viu que o ambiente também faz parte dos fatores de influência, né, que ajudam aí a desencadear o transtorno mental. Tá? E a questão do núcleo familiar, para que a gente entenda quem é o cuidador, quem é o responsável por esse paciente, se a família acolhe esse paciente e também, né, o ajuda no tratamento, se a família já não quer mais saber, tá? Isso aí, esses relatos com relação aos antecedentes familiares, vai nos ajudar a cuidar do paciente e a cuidar da família também, tá? Nós temos que entender como é essa dinâmica familiar. E daí, nós temos os antecedentes pessoais, tá? Esses antecedentes pessoais vão nos ajudar com relação à cronologia dos fenômenos. Então, nós vamos entender aqui o histórico desse paciente, né? Desde o nascimento, o desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Com relação a esse nascimento e esse desenvolvimento neuropsicomotor, é muito importante aí, né, o enfermeiro, a assistência do enfermeiro com relação a esse acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, né, desde quando ela nasceu até o acompanhamento
né, do falar, do andar, dos, dos movimentos, né? E na realidade, né, nem desde o nascimento, né? Desde o pré-natal. Então, o enfermeiro da estratégia, ele vai conseguir, né? Ele deve conseguir captar essa gestante, se ela já está sofrendo de algum problema psíquico, se ela está sofrendo angústias, o que é os medos, o que é que ela está sofrendo durante a gestação, mesmo que ela não seja uma paciente com transtorno mental, a enfermagem ela tem que detectar esses medos e esses anseios na consulta de pré-natal, tá? Daí a gente pega esse resgate, né, do nascimento e do desenvolvimento neuropsicomotor, ok? Outra coisa que é importante para nós é com relação à infância, né? Essa infância foi uma infância sadia, ela foi criada com os pais se separaram nesse meio aí, né? No crescimento aí dessa criança, que isso vem a afetar, né, o psicológico dessa criança. Se houve alguma perda significativa, tá? Como foi a adolescência, a vida escolar, se na vida escolar essa criança sofreu bullying, tá? Se na adolescência ela sofreu algo que possa, né, ser significativo para que hoje a gente entenda o transtorno mental, ok? Se ela já apresentou alguma dessas sintomatologias que hoje ela apresenta, se ela apresentou na infância, se ela apresentou na adolescência, tá? Como foi esse desenvolvimento sexual, né? A questão da homossexualidade, a questão da heterossexualidade, a vida conjugal e familiar. Como é que essa pessoa se relaciona com seu cônjuge, como é que ela se relaciona com o pai, a mãe, os irmãos, né, com as pessoas dentro de casa. Além disso, nós vamos ver a questão do histórico profissional, tá? Se, né, ela consegue muito bem conviver com a doença e com o seu cotidiano, com a sua profissão. Se nos períodos de crise ela se ausenta dessa profissão, tá? Como é a relação dela com relação ao social, né, aos grupos em que ela participa, né, essa interação aí social, religiosa e lazer. E daí, pessoal, nós vamos para a avaliação, terminamos aqui a entrevista, e daí nós vamos para a avaliação do exame do estado mental. Essa avaliação, ela vem com as nossas observações, tá? Então, a avaliação do funcionamento mental é no momento do exame, é no momento da entrevista. Aí nós temos que fazer uma separação em áreas ou funções psíquicas artificial. Permite o estudo mais detalhado e aprofundado dos fatos da vida psíquica normal e patológica. Então, essa separação é quando nós separamos aquelas pessoas que não têm transtorno mental, mas estão passando por algum sofrimento psíquico. Como é que a gente vai trabalhar essa paciente? E nós temos que ver, né, separar aqueles pacientes que têm um diagnóstico de transtorno mental, né, que é patológico. Como é que nós vamos trabalhar esses pacientes? E daí, nós também trabalhamos dentro do exame mental áreas que não são autônomas, são construtos que permitem uma melhor comunicação e entendimento dos fatos. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós temos pacientes que são autônomos, que conseguem viver muito bem com a sua doença, tá? Os seus relacionamentos pessoais e a doença, eles conseguem viver. Logicamente que nós temos que estar orientando que com relação a um aumento da sintomatologia, ele deve buscar logo a assistência, tá? E devemos observar também os pacientes que não conseguem viver o seu cotidiano, tá?
que eles são totalmente voltados para a sua sintomatologia, ok? E daí, pessoal, dentro desse exame do estado mental, nós iremos observar todos aqueles pontos que nós vimos nos conceitos básicos, todas aquelas alterações, tá? E daí eu não vou estar lendo aqui para vocês, porque vocês já vão estudar isso nos slides de conceitos básicos, tá? Nós vamos observar, né, o paciente com relação à apresentação geral, a aparência, a psicomotricidade. Então, nós vamos observar o paciente desde quando ele adentra no consultório, tá? Até quando ele senta e quando a gente começa a questionar. Então, nós vamos ver a questão da higiene, a questão das roupas, o andar desse paciente, tá? O falar dele. Então, aqui nós vamos observar, né, as alterações, se ele apresenta as alterações da linguagem e do pensamento, que nós vimos que elas vêm juntas, né? À medida que o paciente vai pensando, ele vai falando. Se o paciente tem um pensamento acelerado, ele vai falar muito rápido, ele pode apresentar fuga de ideias, porque é uma ideia que vem seguida da outra, um pensamento seguido do outro. Nós vamos observar com relação à senso-percepção, né, que são as alucinações e as ilusões. Com relação ao afeto e humor, né, se ele apresenta uma tristeza patológica, uma alegria patológica, uma labilidade afetiva. Com relação à atenção e à concentração, se ele tem uma atenção, uma inatenção. A memória dele, como é que tá? Ele apresenta amnésia, ele apresenta uma memória retrógrada, anterógrada. Com relação à orientação, ele é orientado no tempo e no espaço, tá? Ele é desorientado, ele tem uma dupla orientação que oscila aí, né? Às vezes ele sabe o dia, mas não sabe onde está, e vice-versa. Né? O estado de consciência, se ele apresenta aí estupor, estados crepusculares, a capacidade intelectual, né? Se ele consegue conviver bem com a doença, o juízo crítico da realidade, né? Se ele sabe quem ele é, se ele sabe das pessoas que convivem, se ele consegue falar do seu histórico. E daí, pessoal, nós vamos ver cada ponto, tá? Com relação à aparência, nós vamos ver a idade, os defeitos físicos do paciente, as posições corporais, a mobilidade, a expressão facial, o modo de se vestir, né? A qualidade dos movimentos, a velocidade dos movimentos. Pacientes esquizofrênicos, eles apresentam psicomotricidade. Pacientes depressivos, os movimentos já são lentos, ok? Isso aqui são pontos que nós iremos observar no nosso paciente. Outro ponto aí, né, a situação da entrevista. As condições em que a entrevista é realizada, tá? Nós já vimos que a entrevista ela pode ser aberta, né, e deve ser estruturada, que deve ter um prontuário, tá? Mas quais as condições? O paciente chegou em crise, daí nós fomos amenizar essa crise para que depois a gente pudesse conversar com o paciente. Ou o paciente já veio com um acompanhante, porque ele não tem, né? Para ele não tem nenhum problema. O paciente ele veio buscar ajuda, tá? Aí nós vamos ver a linguagem e o pensamento do paciente, que são aqueles pontos que nós vimos aí nos conceitos básicos. Com relação à afetividade, o paciente, né, tá na fase depressiva, tá na fase de mania, ele apresenta pânico, ele apresenta, né, aqui uma coerência afetiva, ele sabe falar, né, dos seus sentimentos, tá? Ele é indiferente com um profissional, ele é indiferente com alguém da sua família. Aí aqui tem algumas perguntas com relação, né,
as ideias suicidas, a questão aqui da senso-percepção, né? Quando o paciente ele pode apresentar alucinações, ilusões e pseudo-alucinações. O que seriam essas pseudo-alucinações? Pseudo, pessoal, é falso. Então, quando o paciente apresenta uma falsa alucinação. O que seria isso? Quando ele simula, tá? O paciente ele não escuta nada, ele não vê, certo? E daí ele está inventando que está escutando vozes. Aí vocês podem me perguntar, e como é que a gente diferencia uma alucinação de uma pseudo-alucinação? Quando a gente vai conhecendo esse paciente, tá certo? Nos primeiros contatos é difícil a gente fazer essa identificação, mas com o passar dos dias nós iremos fazer essa identificação. Né? Com relação à atenção, à manutenção, o foco, né? Que é aquela questão da atenção e da inatenção que nós vimos nos conceitos básicos. Com relação à memória, nós temos aí, né, uma memória recente, uma memória remota, uma memória imediata, né? Isso quer dizer que se o paciente lembra as coisas do passado, não lembra as de hoje, né? Que o paciente lembra as de hoje, não lembra do passado. Se o paciente não consegue lembrar de tudo que ele fez no dia, né? Só consegue lembrar algumas coisas. A orientação, né, com relação ao tempo e o espaço, se ele sabe que dia é hoje, se ele sabe onde ele está. A consciência, né? Nós temos aí os estados crepusculares, se o paciente apresenta-se confuso, se o paciente delira, a questão da hipervigília, se ele tem uma atenção voltada para algum foco, para alguma coisa, tá? E, né, a capacidade intelectual e o juízo da realidade. O que seria isso? Se intelectualmente o paciente se desenvolve, tá? Ou se ele apresenta algum juízo ou prejuízo intelectual. Por exemplo, pacientes com retardo mental, ele apresenta prejuízo intelectual, tá? Porque ele não consegue aprender quase nada. Aí nós temos que ver até onde ele consegue aprender, até onde ele não consegue. Até onde ele vai ser um paciente dependente e até onde ele vai ser um paciente independente. E com relação ao juízo crítico da realidade, se o paciente ele consegue conviver bem com a doença e a sua vida social, familiar, profissional, ou se ele não consegue, tá? Se ele é um paciente que realmente agora ele só convive com a doença, não consegue conviver com as demais coisas, tá? Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição e bons estudos.